Chegamos ao fim da gestão 2023-2025 da presidência de Antônio Carlos Esquiavon, o Carlinhos, à frente do IPASP. Um período marcado por conquistas e continuidade da eficiência em gestão previdenciária. Esse período em que o Carlinhos esteve à frente do IPASP também foi marcado por reformas administrativas, reformas na estrutura do Instituto em relação à diretoria executiva, dos conselhos, e hoje ele vai falar um pouco sobre o que mudou no Instituto. Nesta segunda temporada do PodPASP, nós vamos, lembrando que a primeira foi em outubro de 2023, nós vamos conversar com o presidente desta gestão 2023-2025 sobre o que aconteceu, quais os acontecimentos marcantes na presidência dele. Carlinhos, como você avalia o período que você presidiu o IPASP na gestão 2023-2025? Bom, não foi nada fácil, né? É bem diferente do que muita gente me pintava, né? Quando, Carlinhos, você não vai sair candidato, vai, não vai? Eu fiquei naquela dúvida e acabei aceitando esse segundo desafio, né? Meu primeiro foi em 17, quando eu vim para conselho, por conta de alteração na legislação também, né, do município com relação à maneira de se fazer a eleição, permitiu que em 19 o conselho lançasse candidato. E lá eu fui lançado candidato pelos meus amigos aqui do conselho, com a Dorimar, né, que foi de vice. É um período muito curto, não obtivemos sucesso, né? Mesmo assim, serviu, né, como experiência e bagagem para essa segunda eleição, né, que eu vim participar, aceitei o desafio e vencemos, tá? Bom, a gente vem com bastante perspectiva e ideias de se fazer, no mínimo, o que já encontramos aqui, né? Fazer seguir uma estrutura que já existe aí, que é o objetivo do Instituto, é pagar pensão e aposentadoria. Trabalhar com investimento, fazer render, né, esse PL que a gente tem aí. Entre esse desafio de se garantir os pagamentos de pensões e aposentadorias futuras, que é o que mais preocupa, é garantir os pagamentos futuros. Porque quando você aposenta, né, um servidor que trabalhou aí por 35 anos, 40, muitos deles, ele tem que pagar por pelo menos mais 35 anos, essa pessoa, e seus dependentes. Então, o desafio maior é realmente fazer os pagamentos em dia. Entre outros, a gente vem passando por bastante mudança na estrutura do Instituto, né? Esse ano foi bastante desafiador e ainda está sendo desafiador, né? Tem bastante coisas para acontecer, né? Uma delas aí que causou bastante comentários, né? Bastante conversas, até assim, desnecessárias, né? Porque a gente está aqui. E eu sempre digo, né, aos servidores, que não fiquem dando ouvido o que você escuta por aí. Venha saber aqui no Instituto o que está acontecendo. Então, teve alteração na legislação. Aliás, a gente já vai entrar aí, calma. Vamos entrar nesse tópico. Então, assim, realmente é garantir os pagamentos. Avançamos no nível 3, né, que também era uma conversa minha de campanha, né? O Progestão, ele está aí, o município aderiu em 2022, né, na gestão do governo Luciano Almeida. O Instituto conseguiu, né, conquistar o nível 2 do Progestão, e eu já tinha durante a campanha falando que nós íamos levar aí, não só eu, né, lógico, a gente depende dos servidores, um time perfeito que a gente tem aqui, pessoas comprometidas, né, no seu dia a dia com relação ao Instituto. Então, com a ajuda de todos aí, avançamos, chegamos ao nível 3. Já que você falou sobre as mudanças, né, com a lei número 10.360, de 15 de setembro de 2025, que introduz alterações à lei 2.840, de 1987, referente à estrutura administrativa do IPASP, reorganização dos seus serviços e do seu respectivo quadro administrativo, o que muda a partir da gestão 2026-2028? Bom, começar lembrando que o Instituto, o IPASP, ele é uma autarquia municipal. Portanto, de prerrogativa do Executivo,
né, tomar conta, né? E particularmente por conta do Progestão nível 3, o Instituto ele é obrigado a cumprir algumas situações dentro dos 24 itens, e um desses itens é a recondução de 1/3, né, do Conselho Fiscal, do Conselho Deliberativo e da Presidência, né? Porém, existia-se a necessidade de fazer uma alteração na lei. Aí, em conversas, né, com o prefeito, ele já vinha questionando há algum tempo por que funciona dessa forma. Falei, é legislação, a lei dá esse rumo aí para fazer as eleições, escolha do presidente, do Conselho Deliberativo. O Conselho Fiscal foi criado em 2019, né, na alteração da legislação, quando criou-se chapa, né, presidente e vice, e criou-se um Conselho Fiscal que não tinha. O Conselho Fiscal é indicado, né, os 5 entes aí indicam um membro, né, o SEMAI indica um, o Executivo indica, a Câmara indica, a Associação dos Aposentados indica um e o sindicato indica um membro. Já com a alteração na lei, nós conseguimos criar a recondução, né, onde 3 desses conselheiros que estão hoje no governo, né, na gestão do Instituto, eles serão reconduzidos mediante solicitação formal e aprovação, né, pelo presidente do Instituto, no caso eu. Então, 3 desses vão ser reconduzidos. Fizemos eleições agora apenas para conselho, né, onde tivemos 6 candidatos. Dos 6 candidatos, 4 se elegeram para a próxima gestão, 26, 28. Vai ser um período tampão de 3 anos, né, onde em 28, durante 9 eleições, se elegerão mais 4 candidatos, porque os que estão aí reconduzidos sairão, né? E os 3 mais votados dessa vão ficar por 7 anos aqui no Instituto, né? Então 3 dessa gestão e mais 4 pela recondução que está garantida em legislação agora. Eu penso que o Instituto ganhou com isso porque dá uma garantia, inclusive, no mercado financeiro, né? Continuidade de um trabalho, continuidade de uma estratégia de investimentos. O mercado financeiro vê com bons olhos essa situação dentro dos institutos, né? E o Progestão está aí para isso, né? Nada mais, nada menos do que o aperfeiçoamento do trabalho de controles internos, educação previdenciária, dá mais segurança para o Instituto, os funcionários estão mais engajados, entendeu? Então penso que foi uma boa decisão lá em 2022, né, a prefeitura ter aderido, né, ao Progestão, porque é um município que adere, né, é um programa do Ministério da Previdência Social, onde o município faz adesão. Aderiu, nós estamos dando continuidade e estamos agora caminhando aí o ano que vem para ir para o nível 4. Vamos ver se a gente consegue atingir as 24 ações do projeto, chegar a nível 4 no Progestão. E para ir para o nível 4 também tinha que ter uma mudança no quadro administrativo, né? O que muda, qual projeto em relação à ampliação desse quadro administrativo do IPASP? Assim, o quadro administrativo em si não muda muito, né? O que muda é que nós cumprimos a recondução dos conselhos, né? Então, é item de exigência para se avançar para nível 3 já. O nível 4 ele é mais difícil de se atingir, porém não é impossível, né? E nós estamos trabalhando já para isso, já estamos com a renovação da certificadora aí em andamento, né? Até porque se não avançarmos a 4, a gente tem que manter no nível 3. Então, certificação ela é constante, o aprimoramento é constante, a gente tem que se policiar constantemente. A expectativa é que, assim, fizemos agora uma alteração na lei, criamos uma carreira aqui dentro, né? Estamos aí na iminência de fazer um concurso público, aprovamos uma reforma administrativa recentemente, né? Estava até comentando aqui antes, né? E para dar uma estrutura de carreira para os servidores aqui. Então, penso que fevereiro, mais tardar março, aí já estaríamos abrindo um concurso público, até por ser exigência, né, do Tribunal de Contas, uma controladoria. Um dos cargos criados, né, na nossa reforma foi o de controlador interno. Então, abrimos 10
10 cargos aí para concurso. A princípio devemos chamar aí pelo menos uns 5, né, para estruturar melhor o Instituto. Nesse meio tempo também temos que pensar na estrutura do ambiente do Instituto, né, uma estrutura interna antiga, com móveis antigos, divisórias antigas. Nós vamos dar uma reformulada, né, deixar mais funcional e com capacidade de receber esses novos servidores aí, com mesa, cadeira, tudo novinho, tudo bonitinho, para eles poderem desenvolver as suas atividades aí. Carlinhos, a sua primeira gestão à frente do IPASP foi concluída com a instalação e já funcionamento da microusina fotovoltaica. Na prática, o que isso traz de benefícios para o Instituto? E, já desejando a você um feliz 2026, eu quero que você fale sobre as perspectivas para o próximo ano. Vamos lá. Foi uma conquista suada, né? Mas aconteceu. Já quando assumimos em 23, quando eu tive acesso às faturas, né, de energia elétrica do Instituto, eu fiquei um pouco assustado, né? Falei, meu Deus, achei que só no SEMAI gastava bastante, aqui também gasta, né? Mas lá é muito mais. Mas e qual seria a saída? Realmente, a tecnologia atual aí, as placas fotovoltaicas, né, que reduzem até 95%, né, a economia no custo, né? Então pensei que seria uma boa alternativa. Com isso eu comecei a pesquisar sobre o assunto, né, e a definir qual seria o modelo mais apropriado para a nossa situação, né? Então chegou-se a um projetinho, estudei bastante sobre o caso, né, sobre a situação, sobre tudo o que deveria ser feito. Tivemos que mexer nas 2 entradas de força, o telhado ok, né, foi reformado em 2016, uma estrutura muito boa, então não seria necessário mexer nessa parte. Tivemos uma boa dificuldade com a companhia, por conta do fluxo, ia ser uma quantidade muito grande. Tivemos que refazer o projeto 2 ou 3 vezes até, né, para poder chegar num projeto onde a gente já produza energia e já utilize em tempo real. Então tivemos que fazer uma adaptação, tivemos que fazer uma alteração no edital. Inclusive a empresa vencedora lutou bastante junto à companhia, né, para aprovar esse projeto, e finalmente conseguimos instalar, né? Então, qual a finalidade? É produzir energia limpa, né, energia verde, né, onde a gente consiga ajudar, né, uma sementinha ali ajudando a própria natureza na redução de emissão de CO2, né, desmatamento, carvão fóssil que são utilizados nas termoelétricas. Então demos o pontapé, até porque, Eliana, é uma determinação do TCU que os entes federativos, autarquias, busquem soluções ecológicas, né, nas suas atividades. Então penso que o IPASP aí foi, acho que, o primeiro órgão municipal a ter usina de fotovoltaica. Eu sei que o SEMAI contratou do Mercado Livre, né? Mas aqui é uma outra modalidade onde a gente tem até 95% de redução. Sobra mais dinheiro para a gente investir e pagar aposentadoria e pensão, né? Então penso que já tivemos um resultado com 15 dias aí de funcionamento, já obtivemos uma redução aí de quase R$2.000 na fatura nossa, que era de 5 mil por mês, né? Vamos aguardar a próxima, ver como que sai. E obrigado, né, pelas felicitações, obrigado pela entrevista, agradecer a todos que me auxiliaram durante essa caminhada, que não foi fácil, né? Penso que 26 está aí, caso eu continue por aqui, né, vai depender do prefeito Hélio, ele já conversou comigo, se ele achar por bem, eu tenho todas as condições e todos os requisitos necessários para continuar à frente do Instituto, né, juntamente com os servidores que aqui trabalham. Então desejo a todos aí um excelente 2026, né? Que venha aí muitas coisas boas pela frente. Presidente Carlinhos Schiavon, muito obrigada pela participação aqui no PodPASP nessa segunda edição. Concluído com louvor essa gestão 2023-25. Obrigado, Helena. Agradeço a todos que acompanharam o programa, a segunda edição do PodPASP, com a entrevista com Carlinhos Schiavon. A todos um excelente 2026.